Oi, eu sou a Gabi e no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa saga de curiosidades e vamos falar sobre a história da enfermagem. Aliás, você já se perguntou qual é a história da enfermagem no nosso país? Mas primeiro vamos falar sobre o que de fato seria a enfermagem. Bem, a enfermagem é uma ciência específica cujo o objetivo é cuidar do ser humano na família, na comunidade de modo geral. E vale lembrar que no mundo, a enfermagem como conhecemos hoje nasceu no século XIX, lá na década de 1840. Porém, os cuidados dos enfermeiros existiam desde antes de Cristo. Normalmente, mulheres tomavam conta dos doentes mesmo antes do descobrimento das causas ou de tratamentos e remédios eficazes, aplicando os conhecimentos da época para amenizar sintomas e até mesmo curar. Com a evolução das sociedades e do conhecimento humano, o ambiente propício para o nascimento dos primeiros enfermeiros surgiu. Mas isso eu já vou deixar que o Rafa conte pra gente, né, Rafa? Pois é, Gabi. No Brasil, a enfermagem surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizada por um grupo formado, na sua maioria por escravos que nesta época trabalhavam nos domicílios. Desde o princípio da colonização, foi incluída a abertura das casas de misericórdia, que tiveram origem lá em Portugal e tiveram um papel importante na estruturação dessa área tão importante. Além disso, na enfermagem brasileira do tempo do Império, raros nomes se destacaram, e entre eles merece especial menção de Ana Nery, nascida em Vila da Cachoeira do Paraguaçu, Bahia, no dia 13 de dezembro de 1814. Ela que é considerada pioneira da enfermagem no Brasil, pois prestou serviços voluntários nos hospitais militares de Assunção, Corriente e Huimetá, durante a Guerra do Paraguai, sendo a primeira a realizar este serviço no país. Aliás, a Ana Nery fundamentou os principais pontos da medicina e da enfermagem no Brasil, mas isso já é assunto para a LIP. Pois é, né, Rafael? A Ana Nery teve papel central na enfermagem do nosso país, mas a história da enfermagem, apesar de ter seus primeiros indícios lá nos primórdios da civilização, passando por períodos de guerras e outras situações, só foi ganhar destaque de verdade durante o século XIX. Isso porque, passado esse período de guerras, se inicia o desenvolvimento da educação em enfermagem no Brasil. Mais escolas são abertas, são criadas especializações, conselhos, associações, sindicatos de classes organizadas e entre outras medidas. A própria profissão de enfermeiro é regulamentada no último século. Além disso, mudanças importantes na saúde de um modo geral também foram implementadas, como a criação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecida como Anvisa, e o Sistema Único da Saúde, o nosso SUS. E nesses últimos anos, os enfermeiros têm sido de muita importância, pois atuaram na linha de frente nos cuidados aos pacientes acometidos na pandemia da Covid-19, mesmo eles não tendo um reconhecimento devido pela sociedade civil ou um piso salarial justo, né? E Rafa, para se ter uma ideia da representatividade dessa classe no Brasil, segundo o Conselho Federal da Enfermagem, existem mais de 2 milhões de profissionais, entre enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem e enfermeiros obstetras, registrados no nosso país. Depois dessas informações tão interessantes, fica claro que a história da enfermagem é rica e repleta de pequenas conquistas ao longo do tempo. E é assim que a gente termina mais uma saga de pílulas da curiosidade sobre os mais diversos assuntos. Até a próxima!